Eu estou aqui pra você. Para o que você precisar, Ed. Bom, a gente já teve várias combinações muito estranhas no meio do Homem-Aranha, né? Como, por exemplo, a Mary Jane Venom, horrível, coisa horrorosa. Norman Osborn, Homem-Aranha, eu não vou nem comentar sobre isso. E muito menos sobre o Peter virar o Duende. Mas o Ed se unir à Carnificina deve ser uma das piores ideias que um roteirista poderia ter. Isso fede a desastre, com certeza é horrível. Tá sendo bem interessante, cara. Sim, por incrível que pareça, isso tá sendo um conceito bem interessante. Mas não, você não pode elogiar o Carnificina com o Ed Brock, porque você falou mal da Mary Jane Venom. Chill, pode ficar caladinho aí, porque não dá nem pra comparar o Ed Carnage com a Mary Jane Venom. Justamente porque aqui nós temos desenvolvimento de personagem tanto do Carnificina quanto do Ed e choques de personalidade e caráter muito interessantes. Mas antes, primeiramente, vai ter spoiler de algumas coisas do quadrinho, nada que vai estragar a sua experiência, só vou te contextualizar mesmo, não vou contar nenhuma ação, nada marcante do quadrinho em si. O máximo do máximo que eu vou citar vai ser do primeiro e do segundo volume, mais coisas pequenas. Então aguenta aí e vamos lá pra essa história. Primeiramente, como diabos o Carnificina chegou no Ed e usou ele como hospedeiro? Isso é fruto da saga Guerra Venom, que pra mim foi uma saga super esquisita, uns quadrinhos meio confusos, sei lá, do nada teve uma temática de luta livre, o bagulho ficou muito esquisito. E essa saga carrega dois pontos completamente opostos, uma coisa ótima e outra coisa deplorável. Vamos começar pela coisa boa, né? O Homem-Aranha tem uma interação tão legal com o simbionte Venom nesse quadrinho que quase me faria esquecer o ponto negativo disso tudo. Porque é muito legal você ver o simbionte preocupado com os sentimentos do Peter, falando que se o Peter quiser parar, quiser se separar, não tem problema, tal, que ele valoriza o Peter. Então assim, é genuinamente muito legal. Mas o ponto negativo é que essa saga serve pra anular todo o desenvolvimento do Ed como Rei de Preto. Ele perde esse título e perde esse poder. E aí, na Guerra Venom, o Ed termina extremamente ferido à beira da morte e o Carnificina se encontra na mesma situação. E numa igreja católica, da mesma forma que o Ed encontrou o Venom pela primeira vez, ele é encontrado pelo simbionte do Carnificina enfraquecido e ambos decidem se unir. E a gente tem uma cena em que o Ed tá contando para um policial sobre o porquê ele se uniu ao Carnificina. E ele diz que ele teve uma motivação até que nobre, não era unicamente a vontade de continuar vivo, o desejo de não morrer. Ed genuinamente acredita que já que ele teve muita prática com outros simbiontes, Venom, Toxina e assim por diante, talvez ele seja o único capaz de dominar o Carnificina e que também qualquer outra pessoa que se tornasse hospedeiro dele seria um caos muito maior. Então ele se põe nessa maldição que é se unir ao Carnificina. E como essa união é feita com os dois extremamente feridos, o Carnificina não consegue controlar completamente o Ed. Para que ele assuma o controle, o Ed precisa ou permitir ou estar inconsciente. E nós começamos essa saga, esses quadrinhos, com o Ed em busca de assassinos, de serial killers, porque ele estabeleceu uma espécie de acordo com o Carnificina. O próprio simbionte diz que ele tem uma fome insaciável, um apetite incontrolável pela morte e pela dor, e o Ed precisa satisfazer de algum jeito. E se não serão inocentes, serão pessoas culpadas. Então, até o momento, nós estamos acompanhando uma jornada entre o simbionte mais violento do universo Marvel e o host mais marcante do universo Marvel. Ok, isso, mas por que essa história é boa? Você está misturando dois personagens nada a ver um com o outro. E é aí que você se engana, nós ganhamos um ponto de vista completamente novo e um tema muito interessante para discutir. E eu resumiria a união dos dois e todas as histórias em regresso e queda. Você é um demônio. Não, Ed. Nós somos o demônio. Mas para explicar isso, eu preciso que você entenda os dois personagens, porque o simbionte Carnificina não é só uma roupinha vermelha muito estilosa. Carnificina é um simbionte, filho do Venom, que carrega todas as características mais violentas e brutais do Venom e multiplica elas de uma forma extremamente drástica. Carnificina genuinamente toma o controle de seus hospedeiros, enquanto Venom se une e busca ali uma forma de entrar num consenso ou coisa parecida, o Carnificina
doma os seus hospedeiros, salvo algumas exceções, como Norman Osborn e o Cletus Cassidy, que esses daí são malucos mesmo, então eles trabalham junto pra ser pior ainda. Imagina um Carnificina Coringa, meu amigo, isso seria a coisa mais aterrorizante que o universo de quadrinho poderia criar. E o Carnificina possui uma fome, uma sede insaciável por aquele líquido vermelho que corre por dentro do seu corpo, que sai quando você leva um socão na cara, e pelo desvivimento de pessoas. Então ele gosta muito de violência, ao ponto de que é uma necessidade, é como se fosse fome, sede, sono, desejo. E independente do hospedeiro, mas principalmente o Cletus Cassidy, o Carnificina ficou muito no pé do Ed Brock, seja ele como Venom, seja só como Ed Brock, por muito tempo, mas tipo muito tempo mesmo. O tanto de vezes que o Carnificina atentou contra a vida deles não tá nem escrito, justamente porque a relação pai e filho dos simbiontes não é lá aquelas famílias muito saudáveis, né? Então, resumidamente, esse é o Carnificina. Mas e agora, quem é o Ed Brock? Resumidamente, o Ed é um fracassado. O Ed é uma vítima do mundo e que decide se tornar vítima de tudo que está ao redor dele. O mundo bateu no Ed desde criança e ele acredita que depois disso todo mundo que bate nele, mesmo ele sendo um adulto, a culpa é dessas pessoas. Quando o mundo der uma bica na cara dele, a culpa é de quem estiver mais perto. Esse é o contexto básico do Ed desde o começo. No primeiro trampo que ele aparece fazendo nos quadrinhos, escrevendo notícias sobre um suposto assassino, o Homem-Aranha acaba comprovando que a história que o Ed estava vendendo estava errada, que o Ed acreditava que a identidade secreta do assassino era X, porém o Homem-Aranha prova que era Y, e o Ed é desmascarado, ele perde tudo que ele tinha. E exercitando um pouquinho da empatia, você consegue entender a dor dele, porque ele estava começando a se tornar mais reconhecido, estava ganhando dinheiro e tudo mais, e rapidamente ele sai da postura de admirável para uma pessoa mentirosa. Isso, junto a todos os traumas que o Ed sofreu desde criança, leva ele a tomar a decisão de desviver-se a si mesmo. O YouTube não me desmonetiza, cara, é só uma palavrinha, tá? Eu tô falando contra isso, eu não tô incentivando. Ele cogita essa opção outras vezes, mas eu acho que a mais marcante é justamente a primeira na igreja, porque a gente às vezes pode interpretar que ele tava indo lá só dar uma orada e tal, dar uma descarregada, mas ele queria descarregar uma outra coisa na cabeça dele. Porém, o Ed se une ao Venom e algo acaba mudando nele. Na verdade, não mudando, mas amplificando. Todos os problemas de Ed se misturam e se multiplicam junto com o simbionte. Então, se antes ele acreditava que o Homem-Aranha tinha 1%, 10%, 50% de culpa, a partir de hoje o Homem-Aranha é culpado por tudo que aconteceu na vida do Ed. A situação é tão absurda que se alguém for atropelado, você, sei lá, atropelou uma velhinha, o Ed vai aparecer, vai salvar a velhinha e vai falar: é tudo culpa do Homem-Aranha, esse maldito. Então o Ed Venom tem aquela visão super deturpada de acreditar que tudo que acontece de ruim e vai acontecer de ruim na vida dele é culpa de outra pessoa, e no caso, do Homem-Aranha. Só que o Ed tem um desenvolvimento muito interessante. Com o tempo ele começa até a criar uma relação saudável, entre aspas, com o Peter Parker. Ele cria uma relação super saudável com o Venom depois de uma reconciliação. Também tem o arco que o Ed acaba se tornando o Anti-Venom, um dos meus arcos favoritos do personagem. Eu genuinamente gosto muito dele como Anti-Venom. Eu gosto dele como Venom, mas talvez se eu estivesse escrevendo eu teria parado ele no Anti-Venom. Então, com o tempo, o Ed cresce muito e começa a superar essas questões, as questões de vícios, questões de receios, questões de desviver a si mesmo, todas as coisas que giram em torno do conceito principal do simbionte, que vai estar dividido entre relacionamentos tóxicos e abusivos e uso de drogas. E é agora que entra a magia do negócio. O Ed já tinha superado todas essas questões. Não fazia mais parte da vida dele pensamentos sus. Não era mais parte do dia a dia dele vivenciar seus traumas de infância e de vida adulta. Não era mais da vivência dele ficar pensando em violência e desvivência o tempo inteiro. É como passar por uma reabilitação. Ele, sei lá, saiu dos simbiontes hospedeiros anônimos e foi curado, tá ligado? Superou todos os traumas. Porém, ele acabou tendo que se unir novamente com o simbionte. E dentre todos, ele se uniu com o pior. E a magia dessa história é justamente o Carnificina fazendo o máximo que ele pode para afundar o Ed de novo. E em certos momentos da HQ, você percebe que o Carnificina aos poucos está conseguindo.
Mesmo ele estando enfraquecido e não conseguindo tomar o controle absoluto do corpo do Ed, aos pouquinhos o Ed consegue admitir que ele tá gostando do que ele tá fazendo. Aos poucos, o desejo de matar que o Ed tinha devido aos seus traumas e seu desvio de caráter começa a retornar. Justamente por isso que pra mim a união dos dois eu chamaria de queda, eu chamaria de regresso, porque é como se você aí, seu espertinho, lindo, maravilhoso, estivesse retornando pra sua ex super tóxica que te traiu com uns 15 cara o dobro do seu tamanho, e eu não tô falando de altura. Então, enquanto a história do Ed com o Venom no começo envolvia a questão de você abraçar os seus vícios, abraçar relacionamentos tóxicos, depois começou a evoluir, foi pra questão do anti-Venom, de cura, superação, transformação, depois ele retorna para o Venom, porém com uma relação mais amigável, então a gente pode trazer aí pro conceito de reconciliação. Aqui nós temos um cara viciado caindo de novo. Aqui nós temos o conceito da mulher que apanhava no relacionamento voltar pro mesmo cara que bateu nela. Aqui nós temos o cara que superou o uso de substâncias químicas, mas que a cada dia luta com a vontade de voltar para elas. Ele quer voltar, ele tem um anseio, ele tem uma vontade guardada dentro dele de voltar a ser um monstro, de voltar a ser violento, de voltar a culpar o mundo por tudo. Porém, ele luta contra ela. E ao mesmo tempo que ele tá tentando lutar contra ela dia após dia, o Carnificina tá lá dentro, incentivando, colocando ela pra fora. Então eu diria que é justamente o motivo de eu gostar tanto dessa nova saga do Ed como Carnificina, porque traz pra gente um conceito diferente, porque até o momento o Ed tava em crescência, ele tava amadurecendo, tava vencendo, tava se reconciliando com o simbionte, sendo curado e tudo. Agora não, agora é a queda, agora é o momento em que ele tá lutando pra não voltar ao velho homem. É um conceito bíblico que eu gosto bastante, de você enterrar o velho homem, crucificar o velho homem, sumir com a velha criatura que tinha atitudes ruins e tudo mais. É como se o Ed estivesse voltando e desenterrando o velho Ed, o Ed monstro, o Ed horrível. Bom, se você ainda tá aqui, primeiramente eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like, considere se inscrever e até a próxima. O que, Ed?